Olá pessoal, estudaremos agora o primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. Será um estudo simples para não ficar imenso, mas os grandes detalhes nós destrincharemos em outro vídeo. O título Gênesis vem da tradução grega da Septuaginta e significa origem, fonte, criação. Já o título original vem do hebraico e é extraído das palavras iniciais do livro, Bereshit, que significa no princípio. As duas escolhas de nome apontam exatamente para o tema do livro, pois ele descreve as origens do universo, do mundo, da humanidade, das instituições humanas, como o casamento, das nações e principalmente do povo de Israel. A obra criativa onde Deus trouxe todas essas coisas à existência é o foco da mensagem de Gênesis. O primeiro versículo de Bereshit começa com a seguinte frase: Bereshit bara Elohim, que significa, no princípio criou Deus. Vale lembrar que Elohim tem significado plural, e isso nós estudaremos em um momento oportuno. Quem escreveu o livro? Outro título usado, mas raramente, é o primeiro livro de Moisés. Esse título aponta para o fato de que Gênesis é a primeira parte de uma obra de 5 volumes, tradicionalmente atribuídos a Moisés. Volume este também chamado de Lei ou Pentateuco. Durante séculos, o judaísmo e o cristianismo atribuíram a autoria de Gênesis a Moisés, juntamente com Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, o Pentateuco. Nós temos fundamentos nessa visão. Os 5 livros são frequentemente chamados de Lei de Moisés. Textos bíblicos posteriormente atribuem a Moisés a escrita da lei. Por exemplo, Êxodo 24:4. Vamos abrir aqui para a gente poder ver. Que diz o seguinte: Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e tendo-se levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte e 12 colunas segundo as 12 tribos de Israel. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Então, essa é a primeira passagem que nós vemos aqui. E Deuteronômio 31:9 diz o seguinte: Esta lei escreveu-a Moisés e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levaram a arca da aliança do Senhor e a todos os anciãos de Israel. Então, diz no versículo: Esta lei escreveu-a Moisés e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi. Outro fundamento de Moisés nós temos no Novo Testamento. Jesus e os apóstolos referem-se à lei como proveniente de Moisés. João 5,46. Porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Jesus disse de crer em Moisés porque ele escreveu a respeito de Jesus. E nós temos a visão acadêmica moderna. A maioria dos estudiosos bíblicos modernos entende que Gênesis não foi escrito por um único autor, mas é resultado de um processo longo de composição, reunindo tradições orais e textos escritos de períodos distintos. Exporemos esses detalhes em uma aula específica e, pessoalmente, prefiro manter a tradição religiosa de Moisés como autor de Gênesis. A data de composição do livro de Gênesis varia conforme a abordagem adotada. Os estudos indicam intervalos diferentes, não um único ano exato. Eis o panorama aceito hoje. Segundo a tradição judaico-cristã, Moisés escreveu Gênesis durante a peregrinação de Israel no deserto. A data aproximada, cerca de 1440 a 1400 a.C. Foi após o êxodo do Egito e antes da entrada na Terra Prometida. As referências bíblicas que atribuem a Moisés a escrita da lei e tradições judaicas antigas. Êxodo 24:4 e Deuteronômio 31:9. Essa posição é mantida principalmente por comunidades religiosas conservadoras. Outras visões de quando foi escrito Gênesis estudaremos em outro momento. O livro de Gênesis estabelece os fundamentos doutrinários e teológicos de toda a Bíblia. Mesmo antes da lei e dos profetas, ele apresenta as grandes categorias da fé bíblica: Deus,
criação, humanidade, pecado, redenção e aliança. A seguir são os principais pontos doutrinários e teológicos de Gênesis, organizados de forma sistemática. Então vamos lá. 1. Doutrina de Deus. Deus é único, eterno e soberano. Deus existe antes de tudo. Ele cria sem oposição e por sua palavra. Nada limita seu poder ou vontade. Gênesis apresenta um monoteísmo radical em contraste com os mitos politeístas do Antigo Oriente. Deus é pessoal e relacional. Deus fala, vê, chama pelo nome e faz alianças. Relaciona-se diretamente com Adão, Noé, Abraão, Isaac e Jacó. Deus é santo e justo. O pecado tem consequências reais. A queda, o dilúvio, Torre de Babel. Deus julga, mas nunca de forma arbitrária. Deus é o criador de todas as coisas. O universo não é eterno. A criação tem origem, ordem e propósito. A criação é boa. Deus declara repetidamente: e viu Deus que era bom. A matéria não é má nem ilusão. O ser humano é o ápice da criação, criado à imagem e semelhança de Deus, diferente de todas as outras criaturas. A doutrina do ser humano, que é a antropologia bíblica, o ser humano é imagem de Deus, a imago Dei. Isso implica dignidade intrínseca, capacidade moral, racionalidade, criatividade, responsabilidade espiritual. Homem e mulher possuem igualdade de valor. Ambos são imagem de Deus e ambos participam do mandado espiritual e cultural. O ser humano é livre e responsável. É capaz de obedecer ou desobedecer. Não é uma marionete divina. Temos doutrina do pecado, a amartiologia. A origem do pecado é a rebelião. O pecado entra por desobediência consciente. Não foi sem querer, não. Eles foram conscientes que estavam desobedecendo a Deus. Não é criação de Deus, mas distorção da ordem criada. O pecado afeta todas as áreas da vida. Relação com Deus, rompida. Relação humana, conflito. Relação com a criação, sofrimento. O pecado é progressivo. Gênesis mostra uma escalada. Queda, Caim, violência, dilúvio, Babel. Doutrina do julgamento e da misericórdia. Deus julga o pecado, expulsa do Éden, o dilúvio, confusão das línguas. E Deus preserva e salva. Roupa para Adão e Eva, salva Noé, preserva uma linhagem. Em Gênesis, juízo e graça caminham juntos, nunca separados. Doutrina da redenção ao proto-evangelho, promessa da redenção futura. A descendência da mulher ferirá a cabeça da serpente. Mas é bonito nós vemos em Gênesis 3,15 que não é a descendência da mulher. Lá diz o descendente. E nós sabemos quem é esse descendente, né, irmãos? Isso é conhecido como proto-evangelho, a primeira promessa da salvação. Desde o capítulo 3, a Bíblia já aponta para a vitória final sobre o mal. Doutrina da aliança, a topologia, a teologia da aliança. Deus se relaciona por alianças, não por acaso. As principais alianças em Gênesis é a aliança com Adão, vida e responsabilidade. Aliança com Noé, preservação da criação. Aliança com Abraão, promessa, terra, descendência. A fé precede a lei. Abraão é justificado pela fé, não por obras, em Gênesis 15:6. Este ponto é crucial para toda a teologia bíblica posterior, como está em Romanos e Gálatas. Doutrina da eleição e da promessa. Deus escolhe para cumprir seu propósito. Escolhe Sete, não Caim. Escolhe Sem, não Jafé. Escolhe Isaac, não Ismael. Escolhe Jacó, não Esaú. A eleição não é baseada em mérito humano, mas na graça divina. Deus governa a história mesmo através do mal. A história de José é o melhor exemplo. Vós intentastes o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Gênesis 50:20. Vós intentastes o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Gênesis ensina que Deus dirige a história sem anular a liberdade humana.
teologia do propósito humano. O ser humano foi criado com missão: cuidar da criação, multiplicar-se, viver em comunhão com Deus. A história tem direção. Gênesis não é mito cíclico. A história caminha para um cumprimento das promessas. Em síntese, Gênesis ensina que Deus cria, o homem cai, Deus promete, Deus preserva, Deus redime, Deus conduz a história. Sem Gênesis, o restante da Bíblia perde sua base teológica. Nós temos também os personagens principais e atos com destaques ocorridos. A seguir, trazemos um panorama organizado dos personagens principais do livro de Gênesis e dos atos mais relevantes associados a cada um, cobrindo toda a narrativa do livro, do capítulo 1 ao 50. Isso é útil tanto para estudo bíblico, ensino, quanto para análise teológica. Os personagens principais e os atos marcantes de Gênesis, vamos lá. Primeiro, Deus. Personagem central absoluto. E os atos de destaque: cria o universo, a terra e a vida. Cria o ser humano à sua imagem. Estabelece mandamentos e alianças. Julga o pecado, queda, dilúvio, Babel. Promete redenção, em Gênesis 3,15. Escolhe e conduz os patriarcas. Ali aprendemos sobre soberania, criação, juízo e graça. Outros personagens: Adão e Eva, os primeiros seres humanos. Nós temos aí o destaque que são criados à imagem de Deus. Recebem um mandato cultural. Cometem a primeira desobediência, a queda. São expulsos do Éden, tornam-se pai da humanidade. Então aí nós temos origem do pecado, responsabilidade humana. Outro personagem, a serpente, figura do engano e da oposição a Deus. Engana Eva, induz a queda, recebe a promessa da derrota futura em Gênesis 3,15. A origem do conflito espiritual acontece aí. Nós temos depois Caim e Abel, a primeira geração pós-queda. Nós temos atos de destaque, onde Abel oferece sacrifício aceito por Deus. Caim mata Abel, é o primeiro homicídio. Caim é amaldiçoado e marcado. Temos progressão do pecado e violência. Temos um próximo, Noé. É um homem justo antes do dilúvio. Ele anda com Deus, constrói a arca por ordem divina, sobrevive ao dilúvio com sua família, recebe a aliança do arco-íris. Temos aí juízo e preservação. Depois nós temos Sem, Cã e Jafé, os filhos de Noé, são os ancestrais das nações. Eles repovoam a terra. Cã comete desonra contra seu pai Noé. Sem recebe destaque espiritual. Eles nos mostram a origem das nações. Os construtores da Torre de Babel, a humanidade unida em rebelião ali. Eles tentam alcançar o céu por orgulho. Deus confunde as línguas. Povos são espalhados pela terra. A soberba humana versus soberania divina que nós vemos nessa parte. Outro muito importante, Abraão, pai da fé. Ele é chamado por Deus para sair da sua terra. Recebe promessas de descendência e bênção. Crê em Deus e é justificado pela fé. Oferece Isaque em obediência. Estabelece a aliança abraâmica. Aqui nós aprendemos sobre fé, promessa e eleição. Temos Sara, a esposa de Abraão. Ela é estéril por muitos anos. Ela chega a rir da promessa e dá à luz Isaque na velhice. Vemos fidelidade de Deus apesar das limitações humanas. Temos então Ismael, filho de Abraão com Agar. Ele nasce por iniciativa humana, torna-se pai de uma grande nação, é separado do filho da promessa.
É a distinção entre promessa divina e esforço humano. Nós temos nesse ponto. Tanto que dele nós vamos passar para Isaac, que é o filho da promessa. Ele tem um nascimento miraculoso, quase é sacrificado por Abraão. Casa-se com Rebeca. Ele é pai de Esaú e Jacó. Então ele é a continuidade da promessa. Então de Esaú e Jacó nós vamos ter Esaú. Ele é o primogênito rejeitado. Ele despreza o direito de primogenitura, vende por comida, perde a bênção principal. Existe ali um desprezo pelo espiritual. Então temos Jacó, Israel. Ele é o patriarca transformado. Ele engana Esaú e Isaac. Sonha com a escada celestial. Ele luta com o anjo e recebe o nome Israel. Torna-se pai das 12 tribos. É a graça transformadora. De falar das 12 tribos, nós temos aí José, filho da providência. Ele é vendido como escravo pelos irmãos. Sofre injustamente no Egito. Torna-se governador. Salva sua família da fome. Perdoa seus irmãos. A providência divina e redenção do mal que ali acontece. Então, visão geral, numa linha única, seria o seguinte: Gênesis começa com o céu e termina com um caixão no Egito, mostrando que Deus conduz a história, mesmo quando ainda não vemos o sinal. O que queremos dizer com isso? Isso é muito interessante, veja. Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Capítulo 1, versículo 1. Mas quando vamos para o capítulo 50, para o último versículo de Gênesis. Morreu José, da idade de 110 anos, embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. Gênesis começa com a criação até um caixão, onde que toda a história a gente entende que Deus está no controle, mesmo tendo suas permissões voltadas para a liberdade que o ser humano tem, ele ainda controla tudo. Obrigado. E fiquem atentos que logo, logo nós teremos nossos próximos livros com introdução. O próximo nosso, claro, é Êxodo. Então acompanhe o canal, se inscreva, marque o sininho para você ficar por dentro dos avisos de que chegou em vídeo novos, para vocês receberem o aviso de que já podem vir para a gente poder estudar o livro de Êxodo. Obrigado, pessoal. Passem bem todos e até o próximo. Um abraço. Tchau e fiquem com Deus.